O mês é junho de 2025. De repente surge um novo TCG focado no universo de League of Legends chamado Riftbound, com uma estratégia um pouco peculiar, onde você não precisa necessariamente fazer confrontos diretos entre o seu oponente ou então entre criaturas, mas sim a ideia aqui é você conseguir controlar battlefields. Sim, neles nós temos algumas batalhas, é claro, mas o foco não seria reduzir o seu oponente a 0 de vida ou coisa parecida como eu estava habituado. Pois bem, vamos aqui fazer uma grande retrospectiva do que foi este ano de 2025 para o Riftbound, ainda mais tentando colocar o cenário brasileiro. Fechou? Vamos então aqui, como a nossa linha que vai dirigir o nosso tempo a partir dos próprios anúncios que eles fizeram ao longo de 2025, tá bem? Então eles começam com o How to Play Riftbound, afinal de contas aqui ainda é junho, né, perceba, e aí as pessoas não tinham acesso ao jogo físico. É bem verdade que muita gente ainda não tem até hoje, dezembro, ou seja, fechando o ano, ainda não aconteceu de todo mundo ter as cartas que precisa, mas isso é outra história. E aqui em junho eles estavam mostrando como é que você poderia jogar, e aqui então me lembro que a gente tinha se reunido no Brasil com algumas pessoas que jogavam outros TCGs, e a gente estava tentando formar um grupo de WhatsApp para trocar ideia e tal, e isso realmente aconteceu lá em meados de agosto, algo assim, para trocar ideia. Para conseguir jogar eram a partir de alguns aplicativos que hoje nem existem mais porque foram meio que banidos pela própria Riot, né? Não sei se foi a Riot que fez isso, ou se foi a OVS, ou se foram ambos, mas não existem alguns. Outros permanecem, como o Tabletop, por aí vai, para você tentar fazer com que a gente já conseguisse se familiarizar com a gameplay do jogo. Tá bem, foi seguindo, aí eles trouxeram também a forma de como você jogar a partir do livro de regras, aí trouxe o Core Rules. Nossa, eu lembro que quando ele surgiu, eu li tudo devagar, né, regra por regra, item por item, para quando o jogo chegasse eu estivesse minimamente preparado para conseguir ensinar grande parte dos players que fossem jogar na minha comunidade local e eventualmente passar também essas informações como estou passando no canal. Ok, então esse livro de regras, ele inicialmente era só sobre as regras do jogo, depois veio as regras do torneio, depois vieram atualizações destes mesmos livros e infelizmente ainda temos muito que melhorar, ponto este que falamos no vídeo passado aqui no canal. Muito bem, então depois eles trouxeram um artigo falando sobre quais eram as expectativas do jogo para aquele ano e eventualmente para os próximos anos que iriam vir, né, 26, já colocaram alguma coisa por ali. Colocaram depois na sequência qual seria a estrutura de torneios durante o ano de 25. Esse artigo, por sinal, muito bom, esse de julho, colocando aqui uma ideia geral de como seria aquele ano, o ano que está findando, e colocou depois na sequência, no finalzinho de julho, a Organizer Play, né? Como ela iria se estruturar, e aqui ele explicou como seria a questão do Nexus Knight, como seria a questão do Skirmish. Aqui é bem completo, vale até a pena entrar rapidamente, que foi um artigo que ele realmente coloca aqui sobre como seria o programa de juízes. Aqui ele coloca também, eu tinha falado, né, antes foi o Core Rules, que fala sobre as regras, aqui ele vai falar sobre as regras de torneio, então já expande o que é um juiz, quais são os níveis de competição. A gente falou sobre isso, inclusive, no outro vídeo daqui, que fala sobre a questão de torneios, né? Então, falou sobre os releases, os eventos de pré-release, né? Falou sobre as promos, os Nexus Knight, que inclusive o último vídeo do canal que eu coloquei aqui foi justamente, o último não sei, né? Não sei qual foi a sequência aqui que eu subi os vídeos, mas falou sobre os Nexus Knights e os seus promo packs, os Summoner Skirmish que tanta gente já jogou, os Premier Events, os Qualifiers, né? Que tivemos o de Houston, que por pouco não foi por muito pouco mesmo. O de Bolonha, que aqui ainda não tinha essa ideia de que teríamos esse na Itália, Las Vegas e por aí vai. Os Regional Qualifiers, e já passou, o Regional Championships, que a gente não teve um sequer. Afinal de contas, o primeiro deles vai ser em outubro de 26, tem bastante tempo. Worlds e por aí vai falando sobre a questão de rotação e tal. Esse artigo é realmente muito, muito bom. Então aqui eles já explicaram bastante coisa sobre isso, depois eles colocaram as questões referente a, não, você que não é tua vibe jogar, mas sim colecionar,
colocou aqui o artigo explicando como seria essa história de showcase, que antes era overnumbered, agora é showcase, mas eu acho que o overnumbered até ficou com mais presente, né? Pelo menos eu vejo mais gente falando sobre o termo overnumbered do que showcase, não sei. Mas enfim, aqui eles foram explicando, e por sinal, né, eu acabei sendo agraciado por tirar uma caixa overnumbered e assinada nesse vídeo daqui. Acho que é o único que tem, pelo menos que eu tenho conhecimento de alguém abrindo essa carta no unboxing, foi sensacional. Depois ele foi explicando como é que se fazia o deck, né, tentando explicar a interação entre você tem um Champion, na verdade uma Legend com o seu Champion, com a sua Signature, e por aí vai, explicando aqui a mecânica de você construir o deck. Depois colocou aqui How to Buy a Riftbound Stuff, coisas que estão ligadas ao Riftbound, só que a gente sabe muito bem que é muito difícil de conseguir ainda hoje esses produtos na loja KD. Muito difícil. Quando chega, acaba, evapora, ou então estão por valores absurdos, como vimos por aí. Então, how to buy tá meio difícil mesmo, viu, amigo? Esse artigo aqui enfim, meio questionável. Depois eles vêm já anunciando, veja, era agosto, 4 meses atrás, quando muita gente ainda nem sequer tinha tido o primeiro contato. Eles já tinham anunciado qual seria a coleção, por quê? A nova, né? Porque a China, ela está bem à frente do cenário ocidental, né, por enquanto. Eles pretendem fazer o alinhamento dessas coleções mais adiante, mas por enquanto eles estão a coleção na frente. Então, quando foi agosto, que aqui ainda não tinha lançado o Origins sequer, eles já estavam em Spirit Forged, né, já com a expectativa de uma nova coleção. Aqui depois nós tivemos a Arcane Box 7, eu até pensei em comprar isso daqui, mas acabei que não comprei, vacilei, algumas pessoas no Brasil compraram. E aqui já temos algumas gameplays que eles filmaram, colocaram aqui o primeiro Regional Qualifier, que foi justamente lá em Houston. Esse artigo aqui é muito bom, explica bastante coisa sobre diversos pontos, recomendo demais a leitura desse artigo, excelente, mas veja, aqui já foi no mês de outubro, então muita gente já estava no jogo, já conhecia as cartas em si, as mecânicas, já, enfim, faz 2 meses apenas, né? Então, esse aqui vale muito a pena a gente ficar atento e se inteirar. Esse produto aqui que depois foi posto ainda no começo de outubro, que seria o produto do Mundial, também pensei em comprar e não comprei porque é muito caro. Mas agora que está um absurdo de caro mesmo e eu nunca vou ter esse produto, muito dificilmente, passou a janela. Você conseguiu? Você comprou? Conhece alguém que comprou e já chegou? Acho que nem chegou ainda para... Não, eu sei que já teve gente que já chegou nos Estados Unidos, né? Porque isso não entrega diretamente no Brasil, você tem que fazer uma ponte aí para poder chegar na sua casa. Depois colocou outros eventos que seriam oficiais durante o ano de 26, algumas regras que acabaram sofrendo modificações. Aqui em meados de outubro foi a primeira atualização, pack de atualização que tivemos na Core Rules. Tivemos também um FAQ, né, colocando várias questões sobre como deveria funcionar. Tivemos aqui a ideia do Reflexive Trigger, inclusive eu pretendo fazer um vídeo no canal explicando direitinho como é que funciona essa questão de Falling Star, de você escolher os alvos no começo, escolher os alvos no final, enfim. Nós tivemos uma série de pontos onde eles mudaram de fato a regra do jogo. Alguns pontos eles dizem que foram esclarecimentos, mas para mim isso é coisa nova, não era bem assim que eles tinham projetado, ou pelo menos se era, não ficou claro dessa forma, que foi justamente o ponto específico do Reflexive Triggers, que a gente brincava o tempo todo nos grupos de WhatsApp, que estamos há 5 dias sem falar sobre Reflexive Triggers, né? Porque todo dia, eu coloquei 5 aqui, mas na verdade poderia ser 5 horas, 5 minutos sem falar sobre isso, porque todo mundo tinha dúvida a respeito desse ponto. Inclusive, ainda tem muita gente com dúvida, por isso que eu pretendo fazer um videozinho rápido sobre este conteúdo daqui. Beleza, então eles aqui tiveram essas modificações, explicando algumas interações e por aí vai. Outras gameplays aqui, então a gente já está no decorrer ali no final de outubro, muita gente jogando, muita gente querendo saber como é que pode masterizar seus decks com as decklists já bem upadas, já bem testadas em vários torneios por aí, né? Seja em torneios pequenos na nossa loja local, seja em grandes torneios e se mostrando uma das melhores builds para você fazer, né? Então, neste instante a gente estava com aquela ideia, e de fato ainda onde Mastery
e Kai'Sa eram os melhores decks do formato, a Annie ela ainda estava ali totalmente nas sombras, né? Ela não era um deck ainda muito utilizado, né? Ela só realmente aparece com força quando temos o Regional Qualifier de Houston. Ela mostra sua força mesmo ali, chegando numa final e tal, e conseguindo resultado muito expressivo. E aí as pessoas começam a olhar com maior carinho para a N, né? Então depois a gente vai ter novamente no finalzinho de outubro uma modificação na Core Rules, né? Fazendo alguns ajustes e colocando as erratas que, caramba, foi muita errata. É bem verdade que sim, várias erratas dessas daqui são para fins de clarificação, como eles colocam, né, de esclarecimento, mas outras nem tanto, tá? Especificamente aquelas que dizem que você tem que banir ao invés de jogar direto no campo. Isso foi algo novo, não era bem assim que estava projetado. Depois nós temos o nosso querido PAX Unplugged, que eu tive a oportunidade de estar presente lá e participar e ganhar carta promo da Ari e jogar o selado, que é bem estranho por sinal jogar o selado. Você já jogou? Você pega ali seus boosters, pode fazer a mistura de 3 cores. Três cores, você joga colorido lá. Tem 3 possibilidades de cores que você pode colocar no seu deck, a depender do contexto ali, não é sempre, tá? Enfim, foi bem legal a experiência, poder jogar com pessoas de diversas regiões diferentes do mundo, com a comunicação nem sempre tão fácil, justamente porque a pessoa pode não falar o inglês e aí fica difícil de você conseguir se comunicar, mas é bem legal a experiência. Recomendo que você que eventualmente tenha a chance de participar de um evento internacional, jogue um selado. Jogue um selado independente de ser fora. Aqui também no país é muito legal a experiência de você ter esse deck building na hora, de você abrir os packs e fazer ali acontecer naquele instante. Então, tivemos o PAX Unplugged, o produto ainda era escasso. Eu lembro que ali foi a ocasião em que eu consegui comprar minhas primeiras boxes. Eu estava há um tempo lá nos Estados Unidos e não tinha conseguido comprar uma box inteira. Eu comprava packs avulsos, mas box inteira, a primeira vez que eu tive a oportunidade foi durante esse evento, que a Riot estava presente. Então ali deu para pegar alguma coisa não, deu para pegar um volume legal de box ali para eu conseguir ter esse contato de unboxing, por aí vai. Tá bem. Aí tivemos os aprendizados que eles colocam aqui, né, durante a temporada. Temporada não, o set de Origins, né? Então eles colocam os aprendizados. Poxa, a gente viu que o corte das cartas é ruim, em grande maioria das cartas comum e incomum. Eventualmente rara, também tá ali um corte ruim, cheio de coisa serrilhada e tal, uma cortada. Tivemos também experiência negativa e vamos aprender com isso sobre não estar presente as 2 raras ou mais por pack, está faltando e tal. Então nesse momento eles fazem essa meia-culpa, dizem que estão compreendendo os erros que cometeram e tal. Também é nesse ponto aqui que eles falam que, dentre vários outros momentos, né, mas nesse artigo também eles falam sobre a questão de o produto não chegar no cliente e como eles pretendiam fazer para poder sanar esse tipo de problema, né? Então, esse problema está presente até hoje e esperamos aqui que durante o ano de 26 isso possa ser atenuado pelas estratégias de distribuição que eles pretendem implementar. Ok, depois é que eles colocam a introdução ao Spirit Forged, que a gente ainda está ansiando por ele, né? Não tivemos essa coleção lançada esse ano, como estava planejado, obviamente. Então, só durante o mês de fevereiro, março, efetivamente, é que a gente vai ter isso no Brasil. Aí, mais uma vez, eles colocam aqui o lançamento da coleção, um preview, na verdade, né? Mais uma vez, artigo relacionado ao PAX Unplugged, aqui já estamos no final de novembro, ou seja, um mês atrás. E aí, eles colocam, né, o Eye of Houston, né? Então, o que eles aprenderam, o que foi de interessante durante o primeiro Regional Qualifier que tivemos no Ocidente, né? A gente já tinha tido, sim, na Ásia Regional Qualifier, mas olhando para o Ocidente, quais foram os aprendizados, o que tivemos de novidade. Aqui tivemos a Annie, né, mostrando o seu poder, não era uma coisa assim tão... que as pessoas estavam tão atentas, né? Aqui a gente já teve a distribuição das primeiras cartas em inglês, em metal para os melhores colocados, que para mim foi um tipo de premiação que você concede ali para o player, que é maravilhosa, que, poxa, funciona demais. Me disseram em algum comentário que isso já foi algo introduzido, por exemplo, pelo... qual foi o TCG? Altered, se eu não me engano, tá?
Por sinal, o Altered eu acho que não está muito bem das pernas, né? Mas enfim, que eles tinham colocado essa estrutura aí de... Essa estrutura, estrutura de premiação. De aquele melhor personagem, o melhor jogador que jogou com aquele personagem ganha uma carta especial e tal, que foi o que aconteceu aqui em Houston. E aqui em Houston também é quando começam os problemas a respeito de vagas. Na verdade, aqui já estamos no evento, né? Mas antes do evento, foram 1.000 e tantas vagas disponibilizadas, ou foram 500, estou na dúvida agora. Foram muitas vagas disponibilizadas para esse primeiro evento, que já é Premier, e as vagas voaram, foi muito rápido que eles conseguiram preencher aquelas vagas. Só que esse problema, que foi as vagas serem ocupadas poucos minutos depois de serem disponibilizados, a gente estava com a expectativa de que esse problema ele pudesse ser sanado de alguma forma ou atenuado, mas o que se observou nos qualifiers seguintes, o de Bolonha e o de Las Vegas, foi justamente o oposto. Esses dois qualifiers que vão ocorrer durante o ano de 26, ao invés de você ter a problemática de as vagas acabarem poucos minutos depois de as vagas serem disponibilizadas, o que aconteceu aqui foi que as vagas elas foram encerradas poucos minutos antes de as vagas serem disponibilizadas. Loucura! Como é que isso aconteceu? Eles descobriram que você mudando o nome do site do de Houston, vamos supor, o nome do site era Riftbound barra como é o nome, meu Deus? Qualifier Houston. Vamos supor que era esse o nome do site. Aí você tira o nome Houston e coloca Las Vegas. E aí você colocava isso e entrava no site que efetivamente era o site que seria disponibilizado para você poder comprar os ingressos e poder se registrar e por aí vai. Então o pessoal conseguiu descobrir isso de alguma forma, entrou, comprou e antes de o produto ser disponibilizado, do ticket para você poder participar do evento, você já não tinha vaga, né? Então lançou, beleza, quando lançou o sold out, não tem mais para ninguém, não teve mais para o vencedor desse qualifier que aconteceu em Houston. O vencedor desse torneio não conseguiu no primeiro momento, depois a Riot conseguiu dar a oportunidade desse pessoal poder comprar. Mas enfim, aí a gente está diante dessa problemática ainda no dia de hoje sobre como eles vão conseguir organizar para que as pessoas possam comprar esses tickets, porque no final das contas, grande parte desses produtos, dos tickets, foram comprados por por boots, né, por alguns robozinhos que compraram isso daí para depois revender no mercado secundário, porque teve gente que comprou 70 e aí revendeu para uma outra pessoa. Aí depois a Riot falou assim: amigo, você que fez isso aí, ou você pede o refund, né, o dinheiro de volta, ou então você vai só poder utilizar um deles, porque a pessoa que comprou vai ter que ser a pessoa que vai efetivamente jogar, vai entrar naquele torneio. Então não vai dar para você com 70 tickets utilizar os 70, porque se foi 70 vezes que você quem comprou, não tem 70 de você, então você só vai poder utilizar um deles. E aí tentou-se dar um jeito dessa forma, mas realmente tem pessoas, não tem solução perfeita, né? Tem pessoas que compraram para o seu time, tem um time ali, aquele time estava tentando comprar para todos os seus integrantes, e aí uma pessoa conseguiu, comprou para 5 pessoas que compõem o time, e aí vai ter que pedir o reembolso, porque só pode utilizar um, que foi aquela pessoa que comprou para si, e para os outros não vai dar, né? Vai ter que pedir o reembolso desse valor, e os outros que imaginavam que fosse conseguir, não conseguiram, né? Então não tem solução perfeita, né? Realmente eles estão aprendendo aí com os seus erros e tentando aprimorar. Depois mais um pack de atualização da Core Rules, aqui já se adaptando com a coleção nova de Spirit Forged, colocando várias keywords novas, como a questão de você equipar, a questão não só de você equipar, mas também de você poder fazer uma reaction equipando, de você ter o repeat, podendo utilizar uma spell mais de uma vez, e enfim, outras keywords a mais, além de alguns outros esclarecimentos sobre prioridade, sobre Death Knell, dizendo que agora funciona, como a gente já falou isso em algumas ocasiões. Então tivemos esse ajuste que sempre vai ser necessário, e muito provavelmente você vai ter sempre um ajuste diante de uma nova coleção para colocar as novas keywords e colocar novos conceitos que até então não existiam, mas que eles passam a existir com uma nova coleção. E aí nós
Tivemos também uma outra questão ali já no meados, no mês de dezembro, já se aproximando para o final do ano, que foi a possibilidade aqui, possibilidade não, já é real, né? Você tem o Riftbound agora disponível também numa terceira língua, então além do inglês, do mandarim, você também tem francês, o que acende assim a chama da esperança de que tenhamos esse TCG também em uma outra língua como o português, quem sabe realmente seria algo sensacional para que a gente possa ter ainda uma maior inclusão para os nossos nacionais, né? Para que as pessoas daqui do país possam também passar a jogar. Que a gente sabe, né? Que assim, o Magic the Gathering tinha em português, agora descontinuou. Eu não sei se o Yu-Gi-Oh! Tem, eu suponho que tenha. E o Pokémon tem, né? Com certeza que tem, porque inclusive tem fábrica produzindo. A Copag produziu com exclusividade durante muito tempo. Isso aqui em português se distribuía para cá. Eu acho que inclusive a distribuição do de português da fabricação é deles ainda, né? Eu sei que teve algumas questões aí que agora também está disponível em outros idiomas, enfim, mas é outro TCG. Mas o ponto é que uma das principais questões que faz com que o TCG seja muito forte no nosso país é a questão de estar disponível em português, para poder ali as pessoas terem acesso ao TCG na língua mãe, né, que eles aprenderam a falar e tal. Porque, sim, nós temos muita gente que fala inglês, temos a galera que não fala, que aí é o problema, mas mesmo aquelas que falam, eventualmente pode ter uma dificuldade em conseguir compreender com exatidão as keywords ou então as interações. Então, óbvio que fica muito mais fácil e acessível se você conseguir colocar isso em português, fazendo com que a comunidade cresça mais. O preço é um principal entrave e eu acho que o segundo seria a questão do idioma. E aqui nós temos também, não está aqui ainda, mas nós temos a questão do próprio Nexus Knight Pack, que é o packzinho que são distribuídos para as lojas, que nós tivemos o 1, agora já temos 2 que falamos nesse vídeo daqui. Fique atento caso você tenha deixado passar esse conteúdo. E aqui a gente realmente chega no final do ano. Temos muitos desafios para enfrentar nesse ano que vai entrar, né, de 26. Temos, eu digo, a Riot, né? Que o primeiro deles não poderia ser diferente, que seria a questão referente à distribuição. A distribuição tem que ser algo muito enfatizado pela empresa durante esse ano de 26. É normal, aliás, não é tão normal assim você ter problema de distribuição, porque geralmente o TCG ele entra e ele não é tão forte, mas não foi o caso do League of Legends, do Riftbound. Ele entrou muito forte, além da melhor expectativa, cenário que eles tinham, né, ali, e isso fez com que o produto não desse conta, a quantidade de cópias que eles disponibilizaram não foi o suficiente para conseguir suprir todo o hype, enfim, o movimento que a galera teve para comprar os produtos. Então faltou, não tem, a galera quer e não tem, e como é que vai ser isso para o ano de 26? Eles têm que realmente focar nisso. Esse para mim seria já o principal desafio que a Riot vai ter para o ano de 26 poder isso ser regularizado, as pessoas terem as cartas para poder jogar os torneios. Temos o caso bizarro de você não ter sequer runas para poder jogar o torneio. Então, caramba, tô diante de uma Real que não é mais a casual, é a competitiva. Mesmo na casual isso pode dar problema, onde você não tem o uso das proxies, né? Então, eu não tenho runa. Como é que eu vou poder jogar se eu não tenho 12 runas ali para poder fazer a energia acontecer, para poder fazer o poder acontecer e eu baixar minhas cartas, né? Então, cara, eu preciso disso. Eu preciso das runas serem distribuídas, eu preciso dos produtos chegarem nas prateleiras, eu preciso do Proving Grounds, melhor dizendo, estar disponível para a pessoa poder comprar. Eu não tenho flash, né? Então mesmo no Nexus Knight Pack eu não tenho tudo que eu preciso para poder jogar o meu jogo. Então preciso que tudo que eles tenham estejam disponíveis para as lojas poderem vender, inclusive se impactando no preço e fazendo com que o jogo fique mais acessível ou menos inacessível do ponto de vista financeiro. Gostou desse vídeo? Poxa, dá o like, se inscreve e te vejo no próximo vídeo. Valeu!